Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 QMAT, tá? Dá uma olhada na descrição do vídeo para mais informações. Antes de eu continuar, é um problema da AFA. Lasca o dedo aí no joia, tá? Clica lá no joinha, no curtir esse vídeo, me ajuda muito e me empolga para continuar fazendo o que eu estou feito aqui. Então, em um triângulo retângulo, a razão entre os catetos é meio. E a razão entre a hipotenusa e o menor cateto é raiz de 5. Se alfa e beta são os ângulos agudos desse triângulo, então quanto vale seno alfa, seno beta? Então vou fazer aqui um triângulo retângulo. Tá aqui, triângulo retângulo. Diz que a razão entre os catetos é 1 sobre 2. Então como esse aqui é o menor, esse aqui é o maior, então esse aqui vai ser o 1 e esse aqui vai ser o 2. Ah, mas... Olha o desenho que eu fiz é assim, esse cateto eu fiz maior, esse cateto eu fiz menor. Então, como a razão entre os catetos é 1 sobre 2, esse daqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2. Ponto. Aí você fala, ah, mas ele está falando de a razão, esse aqui pode ser 4, esse aqui pode ser 2. Pode. Esse aqui pode ser 10, esse aqui pode ser 5. Pode. Então, vamos colocar assim, ó. 1K e 2K. Porque daí a razão de 1K dividido por 2K dá meio. Ponto. Beleza. E a razão entre a hipotenusa e o menor cateto é raiz de 5. Então a hipotenusa é esse, o menor cateto é esse. Então a razão entre a hipotenusa e o menor cateto, ou seja, a hipotenusa dividido pelo menor cateto, dá raiz de 5. Então quer dizer que aqui a hipotenusa é raiz de 5K. Tá vendo? Porque quando eu fizer isso aqui dividido por isso aqui, olha só o que ele está falando. Primeiro, 1K sobre 2K, corta o K e deu meio. Depois ele falou... Raiz de 5K sobre 1K, corta o K e deu o quê? Raiz de 5, tá vendo? Não precisava ter colocado o K, mas tudo bem, coloquei o K, não tem problema nenhum. Lembre-se sempre que seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante, o que é tudo isso? Isso daí, na verdade, são razões entre as medidas do triângulo, tá? Olha só. Desse ângulo aqui, né? Ele diz que os ângulos são alfa e beta. Então vamos chamar esse aqui de alfa e esse aqui de beta. Ah, mas o alfa é aqui, o beta aqui. Como é que você sabe? Não tem, não falou nada. Falou só que é alfa e beta. Bom, mas olha só. O seno do alfa. O seno do alfa é a razão desse com esse. O cosseno do alfa é a razão desse com esse. A tangente de alfa é a razão desse com esse. A secante de alfa é a razão desse com esse. A cossecante de alfa é a razão desse com esse. Tá vendo? É o contrário. E a cotangente de alfa é a razão desse com esse. Né? Por quê? Ó, isso aqui já é uma explicação a mais, tá? Só para você ficar bem tranquilo, bem claro em relação a isso. Ó. Tangente de alfa é 1 sobre cotangente de alfa. Certo? É um inverso do outro. Então, tangente de alfa é o quê? É esse sobre esse. E a cotangente é esse sobre esse. Secante de alfa é o quê? É 1 sobre cosseno de alfa. Então, se cosseno de alfa é esse sobre esse, a secante é esse sobre esse. E a cossecante, tá, de alfa vai ser o quê? 1 sobre seno de alfa. Então, se seno é esse sobre esse, a cossecante é esse sobre esse. Então, todas as funções, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, são simplesmente razões entre as medidas, tá, do triângulo. E são 3 medidas. Então, é uma combinação 2 a 2, né? Não uma combinação, né? É um arranjo de 3 medidas 2 a 2. Isso dá 6, que são as 6 razões trigonométricas. Tangente, cotangente, secante, cosseno, seno, cossecante. Bom, então voltando aqui. Então ele quer quanto é seno de alfa, seno de alfa mais seno beta. Bom, seno de alfa mais seno beta é a mesma coisa que seno alfa mais cosseno alfa. Ou é a mesma coisa que cosseno beta mais seno beta. Porque como esses dois ângulos são complementares, ou seja, alfa mais beta igual a 90 graus, o cosseno do alfa é igual ao seno de beta. E o seno do alfa é o cosseno de beta, certo? Então, o seno do alfa e o seno beta vai ser o quê? Então, vai ser as razões entre esse cateto e a hipotenusa e esse cateto e a hipotenusa, independente de qual que seja o alfa e beta aí. Então, vai ser
1k sobre raiz de 5k mais 2k sobre raiz de 5k, certo? Podia ter cortado o k, podia ter feito todo esse problema sem esse k, tá? Então ficou 1 sobre raiz de 5 mais 2 sobre raiz de 5 dá 3 sobre raiz de 5. Racionalizando, multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. Isso daqui vai ser 3 raiz de 5 sobre 5. Será que esse problema poderia ficar mais fácil? Não sei, tá? Mas, se você teve alguma dúvida, ou se você tem alguma pergunta que seja boas perguntas assim para esclarecer mais, para tirar mais informação desse problema, por favor, poste nos comentários do vídeo. Faça uma referência ao momento, né? Se a sua dúvida ou a sua pergunta estiver relacionada a algum momento do vídeo, faça a referência ao momento, em forma de minuto, 2 pontos segundos, e a sua breve descrição. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe com quem você conhece e segue a playlist que está bem aqui. É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.